Olá, cidadãos do reino, graça e paz, que a bondade do Senhor e as suas misericórdias estejam abençoando você e a sua vida. Na terça-feira passada, nós começamos uma série que tem como propósito, vamos falar de Cristo. A ideia é a gente falar mais da pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que se conhece a respeito de Jesus, tanto nos textos bíblicos quanto nas pesquisas históricas. E também discutir um pouco mais tarde sobre as discussões que fizeram a respeito de Jesus, o que se interpretou a respeito de Jesus ao longo da história da teologia. E tem muita coisa aí que deve ser estudado por conta de que os textos para nós eles não são tão claros como a gente pensa. E mesmo que alguns textos bíblicos nem sempre falam tudo o que a gente tem de dúvidas. Por exemplo, surgiu nos primeiros séculos da igreja cristã dúvidas sobre a questão da natureza de Jesus. Se ele era só humano, se ele era só Deus, ou se existia uma fusão entre o humano e Deus, se existia separação, não é, de naturezas, natureza divina e humana. Então, muitas dessas discussões suscitaram naquela época e muitas discussões foram criadas por conta disso. Concílios foram formados para resolver problemas desse tipo e de outros tipos também, porque de vez em quando surgia heresia, surgia pessoas falando coisas, às vezes, que não vai muito baseado naquilo que nós cremos hoje. E até a forma do que nós cremos hoje a respeito de Jesus é fruto dessas grandes discussões. Então vale a pena a gente fazer um passeio, né, pela história da teologia. Mas a gente está começando devagar, né? Nossos estudos aqui estão começando bem devagarzinho. E na semana passada, começando essa série Vamos Falar de Cristo, eu comecei com um texto base de Filipenses, um escrito que Paulo escreveu à igreja de Filipos, e ali Jesus ele fala, Jesus não, Paulo, né? Ele fala algumas coisas a respeito da pessoa de Jesus Cristo que eu estou dividindo aqui por questão de temporalidade, vamos colocar assim, né? Porque na verdade, quando eu comecei falando, falei a respeito de Jesus na eternidade, então a eternidade em si não é um tempo, que é uma coisa muito confusa de se compreender, então eu explico um pouco melhor no vídeo anterior da terça-feira passada. Aí você pode revisitar esse vídeo da terça-feira passada para entender melhor. Vamos ler de novo o texto de Filipenses 2 para você que está chegando agora, né, se situar e saber do que nós estamos falando. O texto que eu estou lendo é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, quando Paulo diz que mesmo existindo na forma de Deus, uma referência à pessoa de Jesus Cristo, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Esse é o texto base ao qual nós começamos essa série, vamos falar de Cristo. E aí eu abordei mais especificamente o versículo 6 na terça-feira passada, onde eu falo de que sendo em forma de Deus, existindo em forma de Deus. E aí eu falei da questão de Jesus na eternidade, o verbo de Deus na eternidade antes da sua encarnação. Aí agora eu já quero ir um passo à frente, onde esse passo à frente vai começar a partir da decisão da Trindade de fazer com que Jesus se tornasse um redentor. Por quê? Deus criou todas as coisas perfeitas, Jesus estava nessa criação, eu falo isso no vídeo de terça-feira passada. Jesus estava presente na criação, ele era o arquiteto, era a sabedoria de Deus nessa criação. Fez tudo perfeito e maravilhoso, fez o homem também, colocou no jardim do Éden. E aí nós sabemos a história, que Adão e Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, eles desobedecem à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles caem em pecado.
Dentro da teologia reformada, existe uma discussão sobre essa questão, sobre que é aquilo que é chamado de decretos eternos. O que é o decretos eternos? É uma decisão que a Trindade tomou antes da fundação do mundo a respeito dessa queda que ia acontecer. E principalmente aqui eu não quero discutir sobre o supralapsarismo e o infralapsarismo, que são dois termos, né, esquisitos dentro dessa doutrina sobre a decretos eternos. Não quero discutir isso aqui, porque isso é uma conversa bem longa e mal resolvida, porque, não é, apesar de que eu tenho o meu posicionamento dentro daquilo que a teologia reformada defende, mas existem outros que defendem também com muitos bons argumentos o outro lado. Então não é um assunto que eu quero discutir aqui. Mas o que eu quero trazer é que dentro desse conhecimento de Deus, dentro dessa questão de que o homem ia pecar e pecou, Deus providenciou a Trindade e providenciou a salvação. Isso está muito bem documentado por Paulo nas suas cartas e principalmente em Efésios capítulo 1. Está muito bem documentado esse conselho da vontade de Deus, né, de eleição e de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nos elegeu nele, né, antes da fundação do mundo, para sermos salvos. Paulo fala sobre essa questão. Então, o Senhor, ele e a Trindade, ele toma uma decisão, um conselho decide de que era necessário um Salvador. E aí eles começam, né, depois que tem toda a criação, depois que toda a raça humana se prolifera, aquela coisa toda, Deus já tinha planejado a salvação e começa a prometer, começa a falar dessa salvação, né, para as pessoas. E dentro desse processo para essa salvação era necessário a encarnação de dessas pessoas da Trindade. E a pessoa escolhida para ser o Salvador foi a segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é que foi escolhido. E aí o Senhor já deixa isso claro, segundo a interpretação de muitos teólogos, já deixa isso claro logo após a queda. Então você tem lá a queda, né, de Adão e Eva, em Gênesis 3, e aí quando o Senhor começa a falar da maldição por conta do pecado cometido, o Senhor diz em Gênesis 3,15, aquela frase, né, aquela promessa que muitos consideram como o proto-evangelho. Já é um prenúncio do evangelho de salvação quando fala de Jesus Cristo. Então o texto lá diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, né, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está aqui trazendo uma maldição, uma condenação para a serpente, que enganou Eva. E aí Deus está dizendo, olha, eu porei a inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre o seu descendente, e aí não é descendências, não é no sentido de plural, é no singular, entre o seu descendente e o descendente dela, não é? Ou seja, está se referindo claramente aqui a uma pessoa. E aí este, né, que é o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? O fato de ferir o calcanhar quer dizer que a serpente ia trazer dores, sofrimentos para a raça humana, mas o descendente no singular, que é uma referência já à pessoa de Jesus Cristo, esse ia dar um golpe mortal, que era ferir a cabeça. E a gente sabe que cobra morre, né? Serpente morre quando lhe é ferido a cabeça. Então, de fato, já é o proto-evangelho aqui, já é a promessa do envio de Jesus Cristo, que será um descendente da mulher. Será um descendente. Aí nós vemos ao longo da Bíblia também outras promessas da vinda dessa segunda pessoa da Trindade, a qual nós chamamos de Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento não tem esse nome. Nas promessas anteriores não tem esse nome. A gente vai receber outros nomes como Emanuel, o ungido, que é a expressão Messias, a qual nós chamamos de Cristo, inclusive. Mas o nome Jesus, esse nome foi revelado pelo anjo a Maria, né? Então é o nome já posterior.
Mas nós temos outras promessas que vai se referir já ao envio. Então, o próprio Moisés, o grande libertador do povo de Israel, que tirou o povo de Israel do Egito, né, sob o poder de Deus, ele mesmo, antes, não é, de ter que subir a montanha e ia falecer na montanha, ele já diz para o povo israelita que Deus ia suscitar, ia levantar no meio do povo de Israel, né, um outro profeta semelhante a ele. Ou seja, nessa questão de que ele também seria o libertador. Então você tem Deuteronômio 18:15, né, Moisés falando isso. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Na sequência, o próprio Senhor fala isso para Israel, dizendo que ia levantar um outro profeta no meio dos próprios irmãos. E aí diz assim, a ele deles ouvido. É importante a gente sublinhar essa parte final, nessa promessa de um profeta semelhante a Moisés, a ele dê ouvido, porque é a mesma palavra que Deus diz a Tiago, a João e a Pedro, lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus tinha chamado esses discípulos para orarem com ele no monte, e aí de repente o Senhor, ele é encoberto em uma grande glória, e aí Pedro, Tiago e João, eles veem ali também, juntamente com Jesus, Moisés e Elias, e aí Pedro fica empolgado, né? Pede para, fica aqui, vamos fazer uma tenda para a gente ficar aqui, tá muito bom, né? Aí vem uma voz do céu nessa hora e diz para esses 3 discípulos, né? Este é o meu filho amado, a ele deem ouvidos. Ouçam ele. E é interessante, então, a gente combinar essa promessa de Deuteronômio do capítulo 18 com esse cumprimento que acontece lá no Monte da Transfiguração, usando as mesmas palavras. E com outra conotação importante também ali, porque Moisés representa o quê? A Torá. E o Elias representa todos os profetas. Então, Moisés e os profetas, como era dividido, digamos assim, as escrituras sagradas hebraicas. Tinha também, né, os outros escritos, que eram os textos poéticos, mas eles sempre faziam referência à Bíblia hebraica, se referindo a Moisés e aos profetas. E aí o Senhor Deus está dizendo para os discípulos agora, vocês devem dar ouvido a Jesus, fazendo uma referência, né, de que Jesus é essa promessa de Deuteronômio 18. Então, são promessas que nós temos. E aí nós vamos ter outras promessas muito específicas da pessoa de Jesus Cristo quando vier ao mundo. Por exemplo, a forma como ele vai nascer, o ministério dele ao longo da sua vida terrena, como ele vai ser traído, como ele vai ser morto. Tudo isso tem muita referência bíblica no Antigo Testamento. E aí nós gastaríamos um vídeo grande aqui para falar de todas essas. Mas eu quero trazer alguns, por exemplo, de Miqueias, que é um texto mais conhecido, sempre lido no Natal, né? Quando fala sobre a questão de Jesus nascer em Belém. Então, as promessas trazem até ponto geográfico do nascimento do Salvador, do nascimento do Redentor prometido, lá desde do Éden. Aí lá em Miqueias 5, 2 e 3 fala sobre isso, quando diz o seguinte: Tu, Belém Efrata, pequena demais para configurar como um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, já é uma fala direta, clara, de um ser messiânico, mas divino, porque ele tem as suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, como Deus, ele existe desde a eternidade. Continuando o texto, diz: Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que esta em dores tiver dado à luz. Que é já uma referência aqui a Maria, que estará em dores até dar à luz. Né? E ela dá à luz justamente em Belém, onde Jesus nasce ali, que é a cidade de Davi, onde ele também nasceu. Né? Apesar de que ficou conhecida como a cidade de Davi, Jerusalém, porque ele conquistou Jerusalém e reinou a partir de Jerusalém, mas a cidade de nascimento de Davi era Belém também. Né? Então são promessas muito específicas do nascimento de Jesus Cristo. Né? E aí Zacarias também tem outras coisas que ele fala lá no capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte:
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, crio de jumenta. Não, tem uma referência mais clara, né, específica do que essa, a respeito dos dias de Jesus na sua vida aqui na Terra, ou o fato que a gente chama de entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus ele desce os montes das oliveiras, sentado na jumentinha, e as pessoas ao redor dele gritando hosana nas maiores alturas, né? Ou seja, se cumpriu cabalmente a promessa. E o Zacarias ele chega também a fazer uma referência até da traição de Jesus e do preço pago na traição. Isso está registrado em Zacarias 11, 12 e no 13 na sequência, quando fala do salário daquele que vai trair. Então, aqui tem uma fala do Messias, né? Usando a boca de Zacarias para falar o seguinte, ó, pesaram, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. Ou seja, o salário que pagaram para a traição da pessoa de Jesus Cristo foi 30 moedas de prata, e de fato os evangelhos, todos eles registram de que Judas negociou a pessoa de Jesus Cristo, né, e o traiu por 30 moedas de prata. Então essas referências são muito interessantes. E aí também tem promessas falando do sofrimento de Jesus, né, a paixão de Cristo, né, como nós conhecemos, que está muito bem registrado por Isaías. Isaías é um texto extraordinário em que fala muito da pessoa de Jesus Cristo, desde os primeiros capítulos até o final, fala muito do Messias, do ungido, do nosso Senhor e Redentor. E aí no Isaías 53 é aquele texto do servo sofredor, que é o sofrimento que Cristo vai passar por nós. E aí é um texto mais longo, mas vale a pena ressaltar de que o texto fala, por exemplo, de que Jesus era uma pessoa tão comum na sociedade que ele não tinha beleza, nem formosura, nada que agradasse as pessoas em questão de estética. O que agradava as pessoas quando ouviam Jesus era o seu ensino, era o seu amor, a sua compaixão, essas coisas que agradavam, né, as pessoas, não a beleza, a estética, e isso é importante, né? Quando a gente não olha as aparências e olha o conteúdo, e o conteúdo de Jesus agradava muito, e por isso ele tinha as multidões sempre atrás dele, né? O texto de Isaías lá também vai dizer que ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, né? Um homem de quem as pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado de fato, cuspiram na cara de Jesus, né? Então, as autoridades principalmente desprezaram muito Jesus Cristo. O texto fala também de que ele, né, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? E ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nós deveríamos receber, né? O castigo ele recebeu para trazer paz a cada um de nós. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Tem um autor medieval muito famoso, principalmente entre os católicos, que é o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino dizia que toda a obra de Jesus, não só a morte, né, mas toda a obra de Jesus foi uma obra salvífica. Então, até pelo sofrimento que Jesus passou, aquilo resulta para nós salvação no sentido de que também nós somos sarados por essas questões. E, de fato, estudar Jesus nos leva à compreensão, de fato, de que tudo que ele fez, ensinou, né, enfim, a sua própria vida, realmente é salvífica em todos os sentidos. E aí também, né, mais uma referência a respeito do Antigo Testamento das promessas da pessoa de Jesus Cristo é o Salmo 22. O Salmo 22 é considerado, dentro da leitura bíblica e teológica, como o salmo que Jesus orou enquanto estava na cruz, né? Com aquela primeira frase famosa, né? Deus meu, por que me abandonaste? Então nós temos muitas promessas a respeito da pessoa de Jesus Cristo para se cumprir esse nosso texto 7 de Filipenses 2. Pelo contrário, ele se esvaziou. Foi necessário o Deus eterno
pleno em glória, como nós falamos no vídeo de terça-feira passada, ele precisou se esvaziar. E aqui tem um termo teológico bem famoso, que é chamado de kenosis, que é em grego e quer dizer esvaziamento. Houve a kenose, esse esvaziamento. Para quê? Para que ele assumisse a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, nesse esvaziamento da sua glória, ele pode se tornar um servo. Talvez um corpo humano como o nosso, biológico, não pudesse conter a glória a qual Jesus tinha. E ele faz, né, menção nisso na sua oração sacerdotal. Em João 17, tem essa oração sacerdotal em que ele fala sobre essa questão de que ele diz assim, eu restitui a minha glória que eu tinha antes junto a ti. Ou seja, por ele estava esvaziado de toda aquela glória, de fato o corpo dele podia aguentar aquela, né, a segunda pessoa da Trindade, né, podia aguentar, e assim ele se tornou semelhante ao ser humano, e ele, quando veio, Deus não escolheu enviar o seu filho de uma descendência, por exemplo, de alguém que estivesse reinando naquele momento, né? Não foi filho de César, não foi filho de Herodes, não foi filho de nenhuma outra autoridade, nem real e nem sacerdotal. Lá tinha o Caifás, tinha, né, os outros sumos sacerdotes. Não, Jesus não nasce nem desse. Se cumpre a promessas bíblicas que falavam que era um renovo de Davi, da casa de Davi. E foi da vontade de Deus que a casa de Davi caísse. Ou seja, depois que houve ali a invasão da Babilônia em Jerusalém e levou, né, os cativos, ali eles acabaram com o reinado da descendência de Davi. Acabou completamente. Quando voltaram do exílio, um dos descendentes de Davi, ele no máximo se tornou um governador, mas nunca mais voltou a ser rei. E a descendência de Davi não voltou mais a ser rei. Por quê? Porque Deus queria que o seu filho viesse em forma de servo, que ele habitasse com as pessoas comuns, que ele não tivesse nos grandes centros. Tanto que o ministério de Jesus, boa parte foi na Galileia, Cafarnaum, aquelas cidades realmente mais afastadas, mais, digamos assim, marginalizadas, digamos, porque ele estava fazendo a sua missão entre as pessoas comuns. Ele queria fazer a sua missão entre as pessoas. Ele não veio como um líder político, ele não veio como um líder religioso, ele veio para trazer as boas novas e para servir. Porque a principal figura da pessoa de Jesus Cristo como ser humano, né, era ele se tornar aquele que ia ser a expiação. Ou seja, simbolicamente ele ia ser o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. E para que ele fosse um cordeiro, era necessário que ele fosse ser humano, esvaziado da sua glória e vivendo ali entre o povo. Vivendo entre o povo, porque a sua mensagem era para todos. E aí não ia ser uma mensagem política, não ia ser uma mensagem religiosa, mas ia ser o evangelho. E o evangelho é algo que se diferencia de todos esses outros discursos. O evangelho é a coisa mais inovadora que surgiu no mundo. Os próprios historiadores, pesquisadores, eles claramente eles dizem que o evangelho é um tipo de literatura, inclusive, totalmente nova. Por quê? Porque Deus estava fazendo algo novo na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que ele veio nessa forma, se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo em semelhança da figura humana. E aí, mais tarde, nós vamos discutir sobre essa questão da importância de Jesus ter sido ser humano para morrer na cruz. Porque se ele não fosse ser humano, como alguns acabaram dizendo nos primeiros séculos, era só uma aparência, é como se fosse um fantasminha. Não, ele veio como figura humana. João, né, ele diz nas suas epístolas que nós vemos o verbo da vida e nossas mãos apalparam o verbo. Que ele veio em carne e habitou entre nós. Foi isso que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O enviado de Deus para ser o Redentor do mundo. E aí na próxima terça-feira nós vamos abordar do versículo 8 em diante, que é sobre a questão da humilhação e de obediência até a morte e morte de cruz. Então continue nos acompanhando nesses estudos sobre Vamos Falar de Cristo,
Hoje nós abordamos essa parte das promessas e do cumprimento da promessa de que Jesus de fato já veio. Veio em figura humana, ele veio para cumprir a redenção, e aí nós vamos falar mais do que ele fez para que a redenção acontecesse na próxima terça-feira que vem. Se você está até aqui agora conosco, né, e tem sido abençoado com essa reflexão, eu peço a sua ajuda, de que você curta este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal e compartilhe com outras pessoas. Tem ali, né, um botãozinho para você compartilhar, ele cria um link que você copia e pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, pode colocar, né, o link também no Facebook, para que a palavra e o conhecimento de Jesus Cristo chegue a mais pessoas. E eu tenho um objetivo, né, e é um objetivo que eu espero que ele não soe, digamos, egoísta e nem soe de forma ruim, mas eu tenho o objetivo de que pelo menos nós cheguemos no final do ano com 1.000 inscritos. Porque quanto mais pessoas puderem ter acesso ao conteúdo do conhecimento de Jesus Cristo, mais nós vamos estar cumprindo nossa missão de falar de Jesus, de anunciar Jesus e de fazer Jesus conhecido na sua inteireza, segundo tudo aquilo que as Sagradas Escrituras revelam a respeito desse maravilhoso Senhor, nosso Mestre e nosso Salvador. Amém? Então eu agradeço a sua ajuda e você ter participado até agora. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.